Fala aí, galera, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha vai estar legal. Nós iremos falar hoje sobre as plantas, certo? Então não perca que vai estar muito legal essa nossa aula. Então vamos lá. Então para o slide agora mesmo. Reprodução das plantas. Nós vimos na aula passada a reprodução dos animais através do podcast, certo? E hoje nós vamos ver a reprodução das plantas. Vamos entender como acontece a perpetuação das plantas. Então vamos lá. Então nós vimos a forma assexuada na aula passada e agora vamos ver a forma sexuada. Então a planta se reproduz de forma sexuada da seguinte forma. Nós vamos ter aí a flor, no caso, e a flor nós vamos ter o polinizador, certo? Então o polinizador, no caso, vai levar o gameta masculino para o gameta feminino. E aí a partir de então é que nós vamos ter a produção dos novos frutos, beleza? Então vamos lá, nós temos aí o gameta feminino e vamos ter o gameta masculino. Então vai ter que haver essa junção. Lembrando que a reprodução sexuada, ela sempre vai acontecer isso. Vai haver a troca de gametas, certo? Ok? Então esses gametas vão se unir, certo? E vão se fundir, certo? Formando então um novo indivíduo, certo? Isso é que nós chamamos de reprodução sexuada, ok? Vamos ter uma diversidade de misturas, beleza? Então, seguindo adiante, vamos ver aqui a flor. A flor, ela vai ser formada. Vamos ter essa primeira parte, vamos ter as pétalas, as sépalas, certo? E vamos ter aí no caso uma pétala retirada. Certo? Essa é a parte externa da flor. Vamos ter as partes específicas. No caso aí nós estamos falando de uma flor hermafrodita, ou seja, uma flor que tem os dois gêneros, beleza? Então vamos ver aí, ó. Vamos ter aí, no caso, a parte feminina, formada pelo carpelo, certo? E aí, ó, nós vamos ter o estigma, que fica bem em cima, o estigma. Vamos ter o estilete, que é esse filete aí. E vamos ter o ovário. E vamos ter o óvulo, certo? Lembrando, galera, o ovário, ele vai gerar o fruto, certo? Então, o fruto vai ser gerado a partir do ovário, certo? E a semente? A semente vai ser produzida pelo óvulo, certo? Então, o gameta masculino vai chegar até aí, certo? Através dos grãos de pólen, e aí vai formar o tubo polínico, e então vai acontecer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, aí vamos ter o zigoto, e assim nós vamos ter a produção da semente. Então guarda aí com você. O ovário vai produzir o fruto, já o óvulo vai produzir a semente, certo? A oosfera vai se fundir com um grão de pólen, certo? E aí formando então o que nós chamamos de zigoto, certo? E aí vai formar a semente. Lembrando, semente sempre vai ser um embriãozinho, certo? Não esqueçam isso. Vamos lá, nós vimos aí a parte feminina. Vamos à parte masculina agora. Então, a parte masculina é essa daí, ó, vai formada pela antera, pelo filete, e aí nós vamos ter o estame, certo? Lembrando, nós temos o estame, que é a parte masculina, e vamos ter a parte feminina, que é chamada de carpelo. Lembra disso? Então, carpelo, parte feminina, estame, parte masculina, beleza? Não esqueçam isso, galera. Guarde isso na memória de vocês, beleza? Então, seguindo adiante, vamos ver aí, ó. O estame, ele vai produzir o grão de pólen, certo? O grão de pólen, ele vai ser, no caso aí, ele vai ser levado ou pelo vento, ou por animais, certo? Ou pela água, certo? Vai levar esse grão de pólen até onde está aí, no caso, o estigma, certo? E aí vai formando esse tubo e por aí vai descer o gameta masculino, beleza? E aí vai formar então a semente. Lembra disso? Óvulo forma semente, ovário forma fruto. Vamos seguir adiante, galera. Vimos aí a parte masculina, chamada de estame, e vimos a parte feminina, chamada de carpelo, certo? Então vamos lá, seguindo em frente. Agentes polinizadores. Galera, agentes polinizadores são aquela forma de como esse grão de pólen vai chegar até o estigma, certo? Como é que ele pode chegar aí? Aí nós vamos ter várias formas. Podemos ter
pelos ventos, anemófilas, hidromófilas, no caso é pela água, certo? Forma de dispersão, ok? No caso aí a forma de polinização, né? A forma de dispersão é outra coisa. E vamos ter os animais, certo? Que também ajudam, no caso aí, em alguns casos, na polinização, ok? Tudo bem? Aí vamos ter aí no caso a cutia, que ela vai ajudar na dispersão do fruto, certo? Como tem muitos animais que vão fazer esse processo de dispersão do fruto, porque o fruto ele vai ser como se fosse uma caixa, e nessa caixa vai estar guardado o que? A semente, que é o embriãozinho, é a plantinha nova. E aí o que acontece? Alguns animais, ao se alimentarem, eles acabam espalhando essa semente por onde ele vai, certo? Então ele ajudando na dispersão dessa planta. Ok? Seguindo adiante, vamos entender o sistema vascular. Okay? As plantas vão ter um sistema vascular, sim. Vamos entender como funciona isso. Vamos lá, galerinha. Vamos ver primeiro a parte morfológica. Vamos ter aí no caso a raiz, certo? Temos a raiz, vamos ter o caule e vamos ter a folha. É as partes principais de uma planta, certo? E cadê a flor e o fruto? Pronto, a flor e o fruto e a semente vai ficar por outra parte. Por quê? Porque a maioria das plantas, certo? Aliás, nem todas as plantas terão essa estrutura: flor, semente e fruto. Vamos já entender isso, beleza? Vamos com calma. E aí, galera, vimos a primeira parte. A planta vai ser formada pela raiz, pelo caule e pelas folhas, é as partes principais. E aí vamos lá para a gente entender como acontece. Primeiro acontece com a água, certo? A água, quando se fala de sistema vascular, vai ser inorgânica, certo? E vamos ter a água vai ser diluída aí com sais minerais, certo? Ela dilui vários sais minerais. Quando cai no solo, o que vai acontecer? As raízes vão absorver, certo? Então vamos entender como funciona. A água vai e a água cai no solo. E quando cai no solo, ela vai ser absorvida, certo? E ela absorve, ó, através do processo chamado de capilaridade, que vai estar lá nas raízes, ela vai ser sugada até as folhas. Quando chega nas folhas, o que acontece? Vai acontecer um processo chamado de fotossíntese. Isso mesmo, processo chamado de fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É um processo de produção de uma energia e nutrientes a partir da luz, certo? Ok? Clorofila é um pigmento verde, e esse pigmento verde vai estar presente principalmente nas folhas, certo? Porque a clorofila é um pigmento verde, certo? E aí qual é a função dessa clorofila? Ela vai auxiliar na absorção e na produção desse alimento pela planta, beleza? Então depois que é produzido, faz a fotossíntese, certo? Vai produzir a seiva orgânica, certo? Só para recapitular, a água vai estar diluído nela vários sais minerais, e aí esses sais minerais vão ser sugados. Isso nós chamamos de vascularização inorgânica, ou seja, os vasos inorgânicos vão sugar toda essa água com esses sais minerais. Já quando chega nas folhas, acontece o processo de fotossíntese, né, que é a produção de alimento para a planta. Por isso que a gente diz que elas são autótrofas, ela produz seu próprio alimento. É isso? Através da clorofila, que a gente viu que é um pigmento verde, que vai auxiliar na absorção. E aí o que acontece então? Depois dessa fotossíntese realizada, ela vai produzir uma seiva orgânica. Essa seiva orgânica, que vai acontecer? Ela vai descer para nutrir toda a planta, certo? E é desta forma que acontece o sistema vascular nas plantas. Então vamos ter dois: os que levam a água e os sais minerais para as folhas, e os que trazem a seiva elaborada, ou seja, a seiva orgânica, que vai descer para nutrir esta planta. Tudo bem? Então vamos seguir adiante, porque nós vamos ver aí no caso, ó, os estômatos, certo? Os estômatos estão ligados aí em duas coisas. Primeiro, transpiração. Quando a água é sugada aí,
o excesso de água em algumas plantas vai ser perdida pelos estômatos, certo? Os estômatos abrem e liberam parte dessa água, certo? Outra função dos estômatos vai ser a captura do gás carbônico, certo? Então, só para a gente relembrar, os estômatos são células que estão na folha, certo? Ou na parte inferior ou na parte superior da folha, certo? Ou em ambos os lados. E a função vai ser essa, para promover a transpiração, para poder então a planta continuar a sugar ao líquido do solo, e a captura de gás carbônico, certo? São essas duas funções dos estômatos, certo? Eles vão se encher aí de água, beleza? Para então conseguir se abrir, beleza? Então vamos lá, seguir adiante. Galerinha, vamos para a classificação das plantas. Então, primeira classificação, briófitas. O que nós precisamos saber sobre as briófitas? As briófitas, elas não têm flores, não têm fruto e nem semente. Então não vai ter nenhuma dessas estruturas, não vai ter flores, fruto nem semente. Elas são avasculares e elas reproduzem por esporos. O que significa? Significa que no caso aí das briófitas, nós vamos ter os representantes musgos aí, as hepáticas, e a briófita, elas não vão ter um órgão verdadeiro, certo? Ok? Elas vão ser avasculares, beleza? Então significa o que? Ela não vai ter vaso de condução, não vai ter nem aquele vaso que produz a seiva orgânica e nem que produz a seiva inorgânica, beleza? E sua reprodução não vai ter semente, então vai sair a troca de gametas, beleza? Então, seguindo adiante, temos aí alguns representantes das briófitas. Vamos ter as hepáticas e vamos ter o musgo, beleza? São os principais representantes das briófitas, tudo bem? E esse organismo simplesinho aí, eles são dependentes da água, então eles dependem exclusivamente da água para a reprodução. Vamos lá? Seguindo adiante, vamos ter as pteridófitas. Tem as pteridófitas, quando eu falo em pteridófitas, nós vamos ter o seguinte: não tem flores, nem frutos e nem semente, mas são vasculares, ou seja, vai ter aqueles vasos que vão carregar o sistema orgânico e aquele que vai carregar o sistema inorgânico, certo? Ele vai ter essas duas opções, beleza? A sua reprodução é por esporo, certo? E apresenta os soros. Soros é uma estruturazinha que vai estar na planta, principalmente na samambaia. Muito comum você observar isso. O que vai acontecer ali? Ali, esse soro, nós vamos ter a meiose. Lembra lá? A produção de novos gametas, certo? Só que no caso aí dos soros, ele vai produzir uma célula hermafrodita, onde uma parte eu vou ter a parte masculina e outra eu vou ter a parte feminina, certo? Formando o que nós chamamos de prótalo. O prótalo é a forma como é chamada o desenvolvimento da samambaia, certo? Que é um órgão hermafrodita, certo? E ele vai então fazer então essa produção dos novos filhos da samambaia. E aí nós vamos ter os exemplos aí, ó. Os exemplos mais comuns de pteridófita, vamos ter aí, ó, o trevo de 4 folhas, o chifre de veado, certo? E vamos ter aí a samambaia, certo? Que a característica básica delas, não tem flores, nem frutos, nem semente, certo? Mas então tem o sistema vascular, beleza? Vamos seguir adiante aí. Seguindo adiante, vamos ter a gimnosperma. E quando nós falamos de gimnospermas, aí nós vamos lembrar que gimnosperma quer dizer que são plantas que apresentam sementes, certo? E qual é a diferença básica de um órgão feminino e de um órgão masculino e da semente? Pessoal, a semente já é um embriãozinho feito, é a plantinha que está ali guardada, certo? Então, por isso que quando ela encontra um ambiente favorável, como por exemplo um chão bem irrigado, ela vai germinar, certo? Porque ali, ó, já tem uma plantinha ali dentro da semente, beleza? Então, são vasculares, ou seja, apresentam os vasos que tanto carrega
ou no caso a seiva orgânica, como aqueles que carregam a seiva elaborada, a orgânica, certo? E a inorgânica, beleza? Certo? Não vão apresentar nem frutos e nem flores, porém ela apresenta sementes. E aí vamos ter uma estrutura que é bem conhecida aí, que no caso é esta forma aí, que para a gente entender como acontece a reprodução das gimnospermas. Neste caso vamos ter aí, ó, o micrópilo, certo? E a micrópila, o microsporângio, é a parte masculina da flor, certo? Que é uma flor masculina, então elas sempre são menores que a fêmea. E vamos ter um megasporângio, que no caso é o órgão feminino. No caso aí nós vamos ter o pinheiro do Paraná. E aí que nós vamos ver aí, ó, ele vai acontecer a fecundação, certo? Então vai produzir os sacos polínicos, que vai ser carregado pelos ventos e vai então jogar isso nas células, aliás, nas plantas fêmeas, assim gerando novas gimnospermas, beleza? E tá aí os exemplos. Nós vamos ter o xaxim, certo? Vamos ter aí a pinha, certo? E todos eles são, nós chamamos de gimnosperma. Já nas angiospermas vamos ter aí, ó, tem flores, frutos e sementes. São vasculares e apresentam vasos condutores, ou seja, é um exemplo de planta completa. As angiospermas geralmente ela vai abarcar todas as características, certo? Seguindo adiante, vamos ter aí os representantes das angiospermas. Vamos ter aí o cajueiro, a macieira e a mangueira. São exemplos de plantas que são angiospermas, porque elas produzem frutos e produzem a semente e também produzem flores. Então, se tem esses três requisitos, nós dizemos que é uma angiosperma. Tudo bem? Aí nós temos a atividade para ser feita, beleza? Então observe aí a atividade que tem que ser feita. Só voltar aqui, questão 2. Vamos lá para a questão 3. Vamos para a questão 4. Vamos para a questão 5. Nossa aula fica por aqui. Obrigado por vocês estarem aí, certo? E tchau!